Então, isso eu lembro, quando eu lembro essa coisa de menos dolorosa, eu lembro da Luciana, né, que era uma aluna, né? Um aluno nunca é ex-aluno, né? É sempre aluno para sempre, viram, né? Amigos, companheiros de jornada, né? E ela tinha se formado em constelação sistêmica, mas ela falava assim, que ela se sentia que nunca era boa o suficiente. Eu lembro, muita gente que chega para mim, chega que nem ela. Nossa, eu já fiz um monte de curso, tem gente que já fez 4, 5 cursos, mas eu não sou boa o suficiente, eu tenho medo de conduzir sessões. Então, assim, ela sempre achava que ela não estava pronta, que ela tinha ainda que estudar alguma coisa a mais, que ela não tinha aprendido. Né? E nesse caso, ela tinha até razão, mas não era da técnica, do movimento e daquilo. Ela precisava aprender a conectar com o campo e fazer uma leitura eficiente. Por isso que ela não estava pronta. Então, assim, ela sempre ficava pensando, olha só o que estava na cabeça dela. A Lu falava assim, ela tinha medo que se ela cometesse um erro, os clientes dela iam olhar para ele e falar, sabe? Você é uma fraude, você não é uma boa terapeuta, te peguei, sabe? Aquela sensação de medo, você fica vendido nesse lugar, né? Você não consegue trabalhar desse jeito. E aí, o que aconteceu? A gente foi trabalhando no desbloqueio de coraças, porque, assim, essas eram coraças e medos que estavam ligados a traumas e questões dela, que estavam em pontos cegos que ela não conseguia ver. Então, assim, com o tempo e com a mobilização dessa energia e com a remoção dessas camadas, ela conseguiu enxergar que ela estava presa nessa síndrome. Exatamente isso que eu te descrevi hoje. A Lu começou a perceber esse movimento e aí intensificou o trabalho, né, com as ferramentas que eu estava ensinando para ela para desenvolver sua confiança. E isso passa, né, como eu sempre falo, casinha 1, um mergulho profundo dentro dessas próprias questões, na sua relação com você, com o outro e com o mundo, né? Aquilo que você herdou, que você, né, aconteceu, não, aquilo que você recebeu, né, nas suas próprias memórias transgeracionais, é preciso fazer um trabalho sobre si, para começar a mobilizar a energia necessária para trabalhar na sua confiança, entende? Então, assim, ela percebeu que isso não era, na verdade, uma falha, né, que ela não era suficiente, mas que tinham coisas que estavam bloqueando com que essa suficiência pudesse se manifestar. Então, assim, trabalhar na confiança, reconhecer as habilidades que ela já tinha, que eram muitas, né? E aceitar que tudo bem, errar faz parte. Errar faz parte. A gente não aprende com o que dá certo, a gente aprende com o que dá errado. Essa que é a verdade. Né? Para que eu chegasse no método do jeito que eu ensino hoje, eu fiz muitas experiências de formas pelas quais apresentar, umas que davam melhor resultado, outras que não. Isso é tentar, é erro, entende? Eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com o que não era com clareza aquilo que eu estava querendo ensinar. E a gente aprende. É assim que eu aprendi. Que se eu tivesse achado, tivesse dado um resultadinho, não tivesse tido nenhum erro, eu ia achar que a minha primeira ideia lá de trás era uau, e ela não ia levar o resultado que meus alunos têm hoje. Eu aprendi com tudo que eu errei, com tudo que deu errado, com tudo que não levou eles àquele lugar no início que eu achava que dava para ir, que levava eles num caminho, mas não era aquele lugar, entendeu? De transformação. Então foi errando que eu cheguei aqui. Foi errando que eu aprendi o que não funcionava para poder usar as minhas habilidades para colocar em prática o que funciona. E ela fez a mesma coisa. Meus alunos são ensinados a fazer a mesma coisa, mesmo percurso que eu fiz. E que me trouxe aqui. Eles fazem também, percebe? Então, assim, hoje ela conduz sessões com muita segurança. Ela tem uma clientela que ama ela, fiel, que confia totalmente no trabalho dela, e ela também. Então, a Lu, ela deixou de se ver como uma impostora e passou a se ver como uma terapeuta de resultado, a se enxergar como uma terapeuta competente, que entrega um resultado que o cliente se transforma e pode mudar a vida dele, entende? E assim, a Lu fez isso. Né? E diante de, assim, era muito severo esse medo que ela tinha, ela estava bloqueada, ela não conseguia atender cliente, entende? Então, assim, você também pode superar essa síndrome e assumir o controle, né? O processo faz com que você assuma o controle das suas habilidades. A confiança não é algo que você assim, nossa, hoje eu acordei confiante, né? Não é assim. É algo que se desenvolve com o tempo e com a prática, certo? E você está aqui no caminho certo.
Você está aqui no caminho certo, fazendo as escolhas. E assim, então agora eu quero que você aqui pense. Vamos lá. Você, do seu coração, né? Olha bem, assim, olho no olho aqui, olha bem para mim e me fala assim, se você está se permitindo ser consumida por essa síndrome de impostor. Ou se você está pronta para assumir o controle das suas habilidades. Né? Você quer continuar se permitindo a ser consumida por isso? Ou você quer assumir o controle das suas habilidades? Você pode querer, e de repente você ainda não está fazendo isso hoje. Entende? Então, olha para você aí agora e se responde, reflete. Né? Você está pronta? Você quer assumir o controle dessas suas habilidades que você já tem e fazer delas algo muito maior do que você tem na mão hoje? Né? Responde aqui para mim, responde aí. Né? E quem se diz sim, essa é a hora de deixar de lado as dúvidas. Essa é a hora de abraçar de fato que você é uma terapeuta capaz. É uma terapeuta que tem muito para oferecer para os seus clientes, muito para oferecer para a humanidade. E que você pode aprender as ferramentas certas que você precisa que vão te levar lá. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, porque esse é o meu plano, essa é a minha missão, formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.